Rapaz, meus queridos, primeira aula de juiz de paz. Eu quero dizer a você qual é a importância do ministro religioso ser reconhecido juridicamente de acordo com o Código Brasileiro de Ocupação do Ministério do Trabalho e de Emprego. A sigla CBO significa Código Brasileiro de Ocupação ou Classificação Brasileira de Ocupação. E a legislação brasileira vem de Portugal, cumprindo relembrar que o Império do Brasil era colônia da Corte de Portugal. Dessa forma, a Justiça de Paz foi inserida na ordenação brasileira em 1827, após a independência e logo após a promulgação da Constituição de 1834. Ainda que a lei do juiz de paz date 3 anos após a Constituição, já havia certa previsão na Carta Magna em 1824, em seus artigos 161 e 162, os quais trata respectiva conciliação e regularização desse método alternativo de resolução de conflitos, determinando a sua eletivo tempo de forma de eleição. Conforme o parágrafo 4 do artigo 104 da referente Carta Constitucional, os Estados poderão manter a Justiça de Paz eletiva, fixando-lhe a competência para resolver o recurso das suas decisões para a Justiça Comum. Dessa forma, a Constituição de 1934, ainda na Constituição da Justiça de Paz, atua nos processos de casamento junto ao registro civil, delegando a legislação infraconstitucional e a realização dessas atividades. Cumprir salientar que a forma de escolha o juiz de paz está apenas na Constituição de 1824, conforme o artigo 162. Com a Constituição de 1824 foram implementadas novidades na função da Justiça de Paz. Finalmente, permite a mesma operação no processo de habilitação de casamento, tornando-se por consequente a forma de justiça de paz atual, limitando no tocante ao seu julgamento, contudo atribuindo parte providencial de habilitação desse casamento. Então, quando você vê aí a história de como surgiu, de como surgiu o juiz de paz e como funcionou isso, Agora nós vamos aqui entrar em uma parte que é de extrema importância para vocês, a diferença que existe hoje no abrangente do termo juiz de paz. O juiz de paz é aquele que trabalha diretamente no fórum ou cartório, esse é o juiz de paz. Esse juiz de paz é aquele juiz que fez direito, que é cadastrado na OAB, que todo esse coisa. Então essa pessoa ela pode se tornar um juiz de uma cidade porque ela estudou isso. O juiz de paz ele é uma autoridade constituída dentro da comarca de fora do fórum da cidade em que ele mora. Ele geralmente é indicado pelo juiz togado da cidade para estar celebrando os casamentos civil no lugar do juiz da cidade. Ele trabalha a fim de atender qualquer pessoa que queira realizar seu casamento. Então, o juiz oficial, ele nomeia um juiz para estar celebrando. Por exemplo, lá provavelmente se o interior agora, Chapada Diamantina. Na Chapada, a gente tem uma pessoa que está trabalhando como um juiz celebrante no cartório de lá. Então, e o que é o celebrante? O celebrante é aquele que faz o casamento apenas com a cerimônia simbólica. Tem a pessoa que só fica como celebrante. O título de juiz de paz eclesiástico é um título honorífico. O que é um título honorífico, pessoal? É um título de uma pessoa que exerce, mas não estudou. Por exemplo, você orienta, você capacita essas coisas, mas você não estudou para isso. Então, há uma diferença de quem estudou. No nosso caso, nós não estudamos direito, mas nós somos nomeados a um juiz de paz. Claro que esse juiz de paz, ele deve estar
devidamente credenciado nas suas denominações ou em uma ordem como nossa, que você, muitas vezes, a igreja de vocês não tem CNPJ, mas a nossa ordem representa vocês através do curso de juiz de paz. Então, você tomou esse curso, você está capacitado para exercer essa função, porque o nosso CNPJ está ativo. Então, você está apto a desenvolver essa função. O juiz de paz eclesiástica é uma autoridade dotada de funções interlegável, conferida pela própria Constituição, na competência para, na forma da lei, celebrar casamento, verificar e de ofício ou em que fase de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exceção de atribuição conciliatória sem caráter judicial, além de outras previstas na lei, confere ao ministro religioso o exercício de autoridade civil e aos ministros religiosos, pastores, serem ministro poderá exercer e será titular. Qual a função do tribunal eclesiástico na igreja? A igreja é uma sociedade de pessoas que se relacionam na criação obrigatória vinculada, que gera às vezes legítimos e conflitos, que precisa no meio técnico para facilitar a possibilitar a justiça. O processo canônico é, portanto, este meio jurídico, instrumento técnico utilizado para a resolução de conflito entre pessoas da igreja. O próprio Paulo, ele fala em 1 Coríntios 6:5: para vos envergonhar, o digo, será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre vós e seus irmãos? A própria Bíblia dá uma referência disso, né? E aí entra o papel do juiz de paz, porque o juiz de paz não é só celebrar o casamento, né? O juiz de paz também é para orientar. E outra coisa, né? Ali entrar, o ministro religioso, ele tem que ser preparado moralmente, psicologicamente, teologicamente, conhecer da lei, buscar essas leis, para que diante de qualquer conflito vocês possam interferir e decidir a causa que ali está sendo abordada dentro da sua comunidade, né? Então a gente precisa, não é só tomar esse curso, essa coisa não, mas a gente precisa expandir nessa área para que você possa desenvolver um trabalho, porque senão você não vai ter condições de desenvolver esse trabalho como juiz de paz. E como a gente disse, o juiz de paz é um conselheiro também. Eu sempre digo, muitas vezes os pastores exigem, a pessoa tem que casar, mas essa pessoa tem estrutura para casar? Quais as condições dessas pessoas? Aí depois a gente força eles casar, entende que ele tem que casar, aí depois a gente diz, agora você só pode se separar se morrer. Aí vocês têm que viver até que a morte se separe. É complicado isso. Então precisa ser analisado determinada coisa. Eu sei. E aí o que é que a gente faz, apóstolo? Não, vocês orientam para ele não pecar mais. Vamos ver agora aqui outro ponto interessante, que é a diferença entre juiz de paz e juiz de paz eclesiástico. Cargo vitalício. O cargo de juiz de paz na função civil, onde ele trabalha no fora, atende toda a sua cidade. Ele é um cargo que é indicado e geralmente indica durante 4 anos e pode ser revogado ou não. Então, o juiz de paz, né? O juiz de paz, na realidade, o juiz de paz, ele não é vitalício. No caso de juiz de paz eclesiástico, ele é um ofício e não um cargo. Ele é uma obrigação ministerial do líder estar na frente da obra. Portanto, poderá dizer que o cargo de juiz de paz eclesiástico é um cargo vitalício, porque enquanto você for juiz, você vai estar na função. E o juiz, né, ortogado pela comarca, ele pode ser temporal, 4 anos ou mais, ou pode ser revogado, mas você é direto. É vinculado ao jurídico. O juiz de paz eclesiástico, ele não tem nenhuma função de direito como o judiciário ou fórum, mas em contrapartida ele precisa entender e saber como funciona.
Por exemplo, cada cartório, eu já trabalhei com vários cartórios, cada cartório trabalha de uma forma, várias formas o cartório atende. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que vocês têm que procurar ir no cartório da região e procurar quais são os requisitos, quais são as exigências que aquele cartório exige para você celebrar um casamento na sua igreja, como é que ele funciona, se tem que levar o noivo, se não tem, e assim sucessivamente. Então, precisa você entender isso, porque cada cartório trabalha de uma forma. Tem cartório que eu não preciso levar o noivo, mas tem cartório que precisa levar o noivo. Tá entendendo? Tem cartório que precisa levar o noivo. Então é isso que precisa ser revisto em cada um de nós. Temos que procurar ir lá no cartório, temos que procurar saber como é que funciona e assim sucessivamente. O que faz exatamente? Por fim, você pode estar se perguntando o que exatamente faz um juiz de paz. O juiz de paz, ele não se limita apenas em celebrar o casamento em algumas e outras funções importantes, meramente do seu ofício. Existem várias. Uma deles é aconselhamento e acompanhamento, registro dos documentos e entrega em cartório ou alguma coisa a mais. É uma coisa que eu quero falar com vocês. Muitas vezes vocês, por exemplo, assim, dizem assim, pô, eu quero ser juiz de paz, mas eu quero celebrar casamento. Então o que é que você vai fazer? Você vai mandar o noivo ir, dar entrada no cartório, e quando for liberada a habilitação de casamento, você aí vai, preenche o termo e celebra o casamento. Agora, se você quiser ser um despachante, você vai levar no cartório, vai fazer isso, vai fazer aquilo todo, aquele processo todo seu, que você pode cobrar ou não pode cobrar, dependendo da necessidade da sua comunidade. Então, que deixe claro isso, como é que funciona. Além de aconselhamento, você tem que levar o documento. Aí, cabe a você a querer ter essa função, que é de despachante, entregar no cartório ou não. A mulher aceita no caso que é assim, desde que tenha os requisitos necessários dentro da lei. Então, a mulher, ela pode ser verdadeiramente juiz de paz. Outra coisa, o juiz eclesiástico, ele não é uma autoridade policial, ele não é uma autoridade legislativa, não é uma autoridade política, não goza de direito específico realizado específico. O juiz de paz eclesiástico é uma autoridade eclesiástica apto para exercer de realizar ação de casamento só com a prévia habilitação ou após habilitação, casamento religioso de efeito civil. Então você está sabendo que você não é autoridade, você não vai entrar, pega na ônibus pela frente, você não vai enquadrar ninguém, você não vai fazer nada disso. Essa credencial lhe dá direito de você celebrar casamento, de você dar entrada em cartório, né, para isso, mas não tem outras funções nenhuma, né? Não tem nenhuma função. Os casamentos religiosos celebra sem habilitação prévia perante o ofício de registro público poderá ser escrito desde que apresente pelos nubentes o requerimento da inscrição, a prova do ato religioso e o documento exigido. Aqui é outra coisa. Você pode realizar o casamento sem habilitação ser liberada. Qual é a diferença, apóstolo, da habilitação já ser liberada ou não? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, meu querido. A diferença é que você vai poder, presta atenção nisso aqui. A diferença é que você vai poder celebrar o casamento, você com a certidão, celebrar o casamento e você ir lá no outro dia e pegar a certidão. E se você celebrar antes, você vai fazer o termo todo legal, vai esperar a habilitação. Quando vier a habilitação, você vai levar para o cartório junto com o termo que você... Ou você celebra o casamento, faz um
um termo de casamento religioso, e quando a pessoa for no cartório, você vai pegar e levar esse termo, para que assim ela bote no cartório, bote a data que você realmente foi casado. Certidão de identidade ou prova equivalente. Autorização escrita da pessoa cuja dependência legal estiver no ato judicial que se... Então o termo de casamento, ele já vem com isso aí tudo. Você já bota testemunha, você já bota quem celebrou essas coisas todas, de horário, espaço, tudo isso. Então você faz uma declaração, né? Uma declaração que você realizou esse casamento, e o cartório vai aceitar essa declaração. O ato de celebração em si. O casamento civil é cercado de inúmeras formalidades que no Poder Legislativo julga necessário ao seu celebrante. Daí resulta que os Estados Federais, na forma da organização jurídica de cada um, se faça apresentar na celebração pelo juiz e paz, que é quem fala por lei, pela lei. Após a regulamentação da habilitação dos pretendentes, declara casado mediante a manifestação positiva de cada um deles, depois da indicação individual que faz um ao outro, se é de livre e espontânea vontade a união que está celebrando. É curioso observar que a manifestação da vontade deve ser feita de forma que o outro contraente não poderá aparecer um depois do outro, mas que, caso seja possível, os contraentes fazer a declaração da vontade nupcial oralmente, podendo se manifestá-lo por escrita ou por mímica, desde que compreensível, válido também será declarado em língua estrangeira, estando o inocente assessorado por intérprete juramentado. Então é o seguinte, você não pode celebrar um casamento se um está em um lugar, ou por telefone, não existe isso, ou por rede social, não existe isso. O cartório não vai reconhecer esse casamento. Então tem que ser os dois presentes, né? Ou de forma de mímica, ou de forma por escrita, ou de forma verbal, que essa pessoa tem que manifestar o desejo de querer se casar. Então essa coisa tem que ficar bem claro, porque muitas vezes, meu marido está em São Paulo, a gente faz uma chamada de vídeo. Não existe isso. Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. Quero me casar fora da igreja. Pode? Pode. Você pode casar a pessoa onde você quiser. Não tem problema nenhum de você casar essas pessoas. Você vai casar aonde ela quiser. Você vai poder na praia, em qualquer lugar que você queira. Quem é divorciado pode se casar novamente? O ideal bíblico é que a união do casamento dure até que a morte separe, mas infelizmente isso nem sempre é possível. Por isso, por certas circunstâncias, após uma orientação pastoral, as pessoas divorciadas podem ser uma segunda oportunidade de ser feliz no seu casamento. Aí, irmão, vai do que você entende. Eu não gosto nem de me aprofundar nisso, mas eu peço a vocês que estudem sobre divórcio e repudiação. Porque o que é um divórcio? Um divórcio é que você dá uma carta que a pessoa está livre. Juridicamente a pessoa está livre. E repudiada é quando você não está mais com a pessoa e você não quer dar o divórcio. Então, oficialmente, ela se encontra casada. Então ela está sendo repudiada. E outra coisa, eu não quero mudar nenhuma doutrina de vocês, pelo amor de Deus. Eu estou falando conhecimento. Quando Jesus chega para a mulher samaritana, ele fala uma coisa que nós precisamos tomar atenção naquela fala. Ele diz que os 4 que ela teve, ou eram os 5, eu não estou lembrado agora, mas o que ela tá
não é dela. Ele está se referindo no casamento atual, na pessoa atual. Ele não está repudiando os 4 casamentos, ou 5, que eu não estou lembrado. Então, é isso que tem que ter claro pra gente. Cada caso é um caso. A gente precisa se atualizar. Eu digo muitas vezes que a gente foi... Eu mesmo, eu tenho 30 anos e vou fazer 30 anos de casado. Tá entendendo? Então, Jesus disse, olha, no princípio não é assim. Que Jesus deu... Por que Deus não questionou, já que Deus odeia o divórcio? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, né? E por que Deus não proibiu Moisés, não parou Moisés, quando Moisés estava liberando a carta de divórcio? Por quê? Porque os homens estavam escravizando suas mulheres, as mulheres estavam sofrendo, as mulheres estavam passando dificuldade, as mulheres estavam sendo escravizadas dentro das suas casas. Então, pela dureza do coração foi liberado. Então, cada caso é um caso. Nós precisamos fazer isso. Pessoas, outra coisa, pessoas de religião diferente podem se casar? Pode. A Bíblia diz que não há união da luz contra a treva. Mas a pessoa quer casar, eu vou dizer o quê? Eu vou lá fazer o meu papel, eu vou casar eles. O que é um casamento religioso com efeito civil? O casamento religioso por um ministro religioso, ou católico, ou angelical, ou evangélico, ou judeu, ou muçulmano. Após a prévia habilitação concedida pelo oficial de cartório e de acordo com a legislação brasileira, o casamento tem seguido revista no cartório, o qual expede a certidão de casamento. O casal não precisa fazer cerimônia de cartório, né? O cerimônia não precisa fazer a cerimônia de cartório, porque tudo já vai ser no religioso. Qual é a vantagem do casamento civil e religioso? É uma só cerimônia, porque muitas vezes você vai no religioso, você faz uma roupa, você faz uma comida, e no cartório, no religioso você faz tudo, entendeu? Você faz tudo, né? Você faz tudo. Então, essas são as questões que a gente precisa. É fácil, né? Aqui nós temos o passo a passo, né? Para a tarefa dos nubentes. Nessa modalidade do casamento, os noivos têm que dar entrada no processo de habilitação para o casamento. É como eu falei, ou o noivo dá entrada ou não. Ou você, se você quiser, eu mesmo sou despachante, eu mesmo levo no cartório, faço toda a papelada, trago as pessoas assim nesse processo. Mas quem não quiser ser despachante, ele vai fazer o trabalho dele normal, sem nenhum problema, né? Sem ele ser um despachante, ele vai fazer o trabalho dele normal, então não tem nenhum problema. Mas se você quiser, você pode mandar, né? Da mesma, aí ele vai com 30 dias, não havendo nenhum impedimento legal, o cartório pedirá um documento que chama certidão de habilitação. Pronto. O noivo trazendo a certidão de habilitação, você vai fazer um termo que nós temos aqui no final da apostila aqui, ó. No final da apostila tem um termo de casamento, ao qual que eu vou lhe mostrar. É um termo de casamento que você vai preencher legalmente e não vai ter nenhum problema, tá ok? Você vai ter um termo de casamento tranquilo para vocês, tá ok? Eu vou botar até no grupo um termo de casamento, que aqueles que não pegarem vai pegar esse termo de casamento. Então, voltando à nossa aula aqui, né? Voltando à nossa aula. Tarefa do celebrante. O celebrante deve estar munido com documento exigido para evitar constrangimento na ambas da parte. Vale a pena lembrar que a igreja ou associação deverá ter uma ata própria do livro de registro, onde deverá ser assinado pelo celebrante, noivo e testemunho. Então, o que ele fala ata aqui é um termo de casamento que vocês vão ter que ter. Se vocês quiserem ter guardado, eu mesmo guardo tudo nos meus arquivos, né? Eu tenho um HD, eu guardo tudo nos meus arquivos dos casamentos que eu realizo.
Mas você pode comprar também na livraria um livro de casamento religioso com efeito civil, que destaca ele, e você pode comprar e assim você pegar, fazer esse trabalho, não tem também problema nenhum. Não tem problema nenhum. Termo de casamento em papel timbrado da igreja da associação. Isso é relativo, você pode fazer um papel que não seja timbrado. Xerox da documentação do celebrante. Aí você tem que ter a credencial, que você é o ministro. Petição oficial solicitada pela igreja, isso não precisa. Qualificação do celebrante. Este documento deverá ser entregue e reconhecido. Por exemplo, isso aqui é você irá pegar o documento. Presta atenção nisso aqui. Você irá pegar o documento, reconhecer firma, que é o termo do casamento. Todo ministro religioso devidamente credenciado ou ordenado poderá realizar casamento religioso na sua própria igreja, sem habilitação oficial do cartório, desde que o incumbente queira caráter civil em seu documento. Deverá ser em qualquer tempo apresentado no cartório o documento de realização da celebração religiosa ou requerimento oficial competente à qualificação do celebrante testemunho. Mas é importante lembrar que, de acordo com o Código Civil, também é possível casar primeiro no religioso e depois registrar o mesmo no cartório, como eu já expliquei a vocês isso aqui, né? Casamento religioso celebrado sem habilitação. É o que eu falei, muitas vezes você tem habilitação, mas você não quer, né? Você não pegou a habilitação, mas a pessoa quer casar, você aí já faz esse casamento aí conforme a lei. Habilitação prévia para o casamento religioso e civil. O casamento religioso é equivalente civil se observado pela prescrição da lei da Constituinte. Habilitação prévia. Termina a habilitação para o casamento perante o ofício de registro do Código do artigo 180 e 182, a faculdade do incumbente para se casar perante a autoridade civil. Habilitação posterior. O casamento religioso celebrado sem previsão habilitada perante o oficial do registro público, anteriormente e posterior à lei. É isso que eu estou falando. Você pode casar antes e pode casamento depois. O que é preciso para que o ministro religioso seja um ministro? Como eu falei, tem que ter a credencial, tem que estar verdadeiramente com a credencial, com CNPJ, com tudo isso que vocês vão ter. Ser portador de uma mera carteirinha. Titular-se como juiz de paz é crime, como apresentar como juiz de paz. Há condições para reconhecimento da função religiosa de juiz de paz. Para ser instituído como ministro religioso de paz é necessário ser um ministro religioso devidamente credenciado e portador da documentação. Então, você vai ter essa documentação na sua mão. Quais são os documentos necessários para habilitar e a realização do casamento religioso com efeito civil? Solteiro. Segunda via da certidão de nascimento atualizada, agora é 3 meses atualizado. Segunda via da certidão de nascimento no cartório que foi registrado, identidade CPF. Divorciado, segunda via da certidão de nascimento com verbação do divórcio, atualização independente, CPF, forma de partilha e certidão negativa da partilha. Menor de 18 anos, consentimento dos pais. O casamento do menor de 16 anos, certidão de nascimento, identidade CPF. O estrangeiro poderá ter prova de identidade, estado civil, filiação, meio de célula específica de identificação ou passaporte. O celebrante deve estar... Outra coisa aqui interessante, né? O celebrante deve estar presente para o ato de 15 minutos antes do início. Eu mesmo, ultimamente, eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque muitas pessoas, né, se perdem nessa questão, né? Muitas pessoas se perdem nessa questão e acaba verdadeiramente
prejudicando. A gente chega muito cedo lá e acaba a gente esperando uma barbaridade, né? O escrevente deverá ter a disponibilidade de apoio e preparar a documentação a ser assinada. Por exemplo, o termo que vai ser assinado, você tem que preparar tudo para que no dia seja assinado. Está vestido de forma rigorosa, né? Você está bem arrumado, essas coisas tudo. Está de posse o organograma da cerimônia. Você está de posse, está ciente de como vai funcionar a cerimônia, né? Marcha nupcial. É aquela marcha que entra. Muitas vezes as pessoas botam uma Bíblia para entrar, botam alguma coisa para entrando com a Bíblia. Depois entra um noivo, aí vem os padrinhos, aí vem aqui joga as flores, né? Aí entra a noiva e muitas vezes a aliança entra primeiro do que a noiva. Mas geralmente quando eu celebro, eu peço que a aliança se apresente depois, né? Cumprimento e agradecimento. Aí você tem que cumprimentar todos, agradecer, oração, leitura da qualificação dos noivos, sermão, né? Sermão. E aqui nós vamos estar dando a vocês, né, uma apostila, né, de celebrante de casamento, que vocês vão saber como celebrar um casamento, a postura, organizar tudo direitinho, né? A leitura de qualificação dos noivos, o sermão tem que ser pelo menos de 15 minutos, bênção das alianças, declaração dos noivos, troca da aliança e a bênção sacerdotal. Nisso tudo aí, a cerimônia não deverá ultrapassar de 25 a 30 minutos. Então vocês têm que saber aí como é que vocês vão utilizar isso aí. Dentro desse período vocês fazerem essa celebração. O nome da noiva, aqui tem um modelo aqui, que eu vou ler para vocês terem noção. Estamos aqui para que juntos possamos realizar mais um sonho de amor e realidade. A união, aí você dá o nome da noiva e o nome. A partir de hoje a vida não será apenas uma promessa, será um sonho a ser vivido junto, e ele viverá uma história de amor cheia de paz, alegria, união, companheirismo, esperança e prosperidade. Que a paciência, a tolerância, a solidariedade sejam os ingredientes básicos do vosso dia. E aí você lê o termo, que é o nome brasileiro e tal, noiva vai. Para constatar, foi lavrada presente termo e registro no livro próprio para servir de prova para o registro de casamento no registro civil. Os noivos habilitados se casará sem que haja qualquer impedimento legal e foi feita a programação para esse ato. Nesse recinto, alguém tem algo que sirva de impedimento legal a esta união? Se não existe, que se cale para sempre qualquer falícia posterior. Por este tão nobre sentimento que o noivo e você a noiva se compromete no mesmo sentimento, pensamento e afeto aos 11 dias do mês de fevereiro de 2027 perante ti. Ministro, o nome do ministro religioso, eclesiástico, testemunha presente, o noivo. Você aceita pela sua legítima esposa diante de Deus e dá testemunha presente, promete viver junto em harmonia, sendo esposo e fiel, amoroso, verdadeiro e realmente em todas as condições da vida, seja na saúde, na enfermidade, na prosperidade, na diversidade, honrar e guardar só a ela até que a morte separe? Sim. Aí você faz também com a noiva e assim troca da aliança, né? Coloca a aliança como seu legítimo esposo para viver neste grande amor, sendo fiel e amoroso todos os dias da minha vida até que a morte separe. Aí você bota: eu te aceito. Você tem que mandar ele, ou te repete aqui:
eu te aceito como meu legítimo esposo ou legítima esposa, para viver neste grande amor, sendo fiel e amoroso, e todos os dias da minha vida, até que a morte se separe. Hoje começa uma linda história, como colocar desta aliança, que simboliza um amor contínuo e eterno, abençoado por Deus, sendo mútuo consentimento de vocês. Se compromete um outro, apraz-me, em nome da lei. Casado, o noivo pode se beijar. Então essa é a aula do Juiz de Paz, que graças a Deus nós conseguimos gravar a aula toda em 35 minutos. E eu vou estar botando no YouTube, ou eu vou mandar para vocês no zap de vocês. Se vocês não conseguirem abrir, eu aí vou colocar no YouTube, e aí vocês vão lá no YouTube, eu vou dar a página, você vai entrar e você vai assistir esta aula. Eu agradeço a vocês muito, que Deus continue abençoando vocês. Eu pensei até de gravar mais aula, mas como eu falei no início, é a primeira aula, mas deu para a gente concluir. Então qualquer dúvida, liga para mim, eu estarei à disposição de vocês, para a honra, para a glória e para a exaltação do teu nome. Muito obrigado a cada um de vocês que acreditaram no trabalho, que pagaram esse curso, e que Deus continue abençoando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.